Oi, galera! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tema para que serve a terapia. Então, eu poderia discorrer sobre uma série de benefícios, coisas que todo mundo sabe, né? Autoconhecimento, cuidar de coisas como ansiedade, depressão, as síndromes aí que aparecem, burnout, enfim, uma infinidade de coisas. Mas eu queria dizer assim, eu repeti na verdade uma frase que eu ouvi esses dias de uma pessoa que diz o seguinte: para que a terapia serve para ela, né? Essa moça dizia assim: a terapia serve para eu entender por que eu faço as coisas que eu faço. Então a gente pode entender daí que a maneira como a gente se sente, né, a maneira como o nosso emocional se encontra, reflete no nosso comportamento. Então, no nosso jeito de nos relacionarmos com as pessoas, na qualidade desses relacionamentos, se eu falo de mais ou de menos, se eu me irrito de mais ou de menos, se as relações estão mais prejudicadas do que valorizadas, digamos assim, mais prejudicadas do que em harmonia. Por que eu faço as coisas que eu faço? Então, às vezes, isso fica claro, né? Nossa, eu tô agindo assim porque aconteceu isso, tô agindo assim porque tô me sentindo de tal maneira, etc. Mas existem alguns comportamentos que a gente não sabe por que tem. Por que eu faço assim? Por que eu jurei pra mim mesmo que eu nunca ia repetir essas coisas que a minha mãe fazia? O que o meu pai fazia, o que... Enfim, e aí, às vezes a gente se percebe fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer, nos relacionando de maneiras que nós não gostaríamos de nos relacionar com as pessoas importantes, com outras pessoas que não têm uma importância que uma amizade tem, que uma família tem na nossa vida, mas com outras pessoas, às vezes com colegas de trabalho, com figuras de autoridade de diversos âmbitos, né? Seja profissional ou professores, ou enfim, qualquer tipo de autoridade, policiais que nos abordam em blitzes, por exemplo. Por que eu faço as coisas que eu faço? Então, às vezes essa é uma pergunta que nós não sabemos responder. E a terapia pode ajudar demais nisso, né? E aí, a partir do momento que você toma conhecimento ao longo do processo do porquê certos tipos de comportamento, porquê de algumas maneiras de a gente se relacionar, esse comportamento que a gente não gosta pode se modificar. A gente vai amadurecendo coisas durante a terapia que nos ajudam a modificar comportamentos que a gente não gosta, a modificar maneiras de ser e estar no mundo. Por que eu me sinto assim diante de tal situação? E aí eu me sinto assim e eu ajo de tal maneira. Ou eu não ajo, eu me calo quando eu gostaria de falar, ou eu falo quando o melhor teria sido ficar quietinho no meu canto observando. Enfim, a terapia pode nos ajudar a identificar os porquês das coisas e, mais do que isso até, os porquês nos ajudam a entender a qualidade dessas coisas, desses relacionamentos, da maneira de estar no mundo e tudo mais. Mas depois que eu identifico o porquê, vem depois uma outra coisa que é fundamental. A partir do porquê, a partir da identificação das razões, então a gente consegue construir caminhos para que a gente se conduza diferente, e não porque o diferente é o socialmente aceito, mas porque o diferente é aquilo que me agrada, que me satisfaz, que me faz estar mais feliz e mais leve nas minhas relações e nos meus comportamentos, de maneira geral aí. Vamos pensar nisso? Pensa nisso. Grande beijo.